Bom, o povo, para começar, não tem um bom exemplo dos governantes, do governante federal, por exemplo. Isso influencia demais. Também toda pessoa que fala contra vacina, que fala contra internação, fala contra a máscara, contra o isolamento social, ela presta um desserviço à sociedade. A gente acompanha a vigilância epidemiológica em Rio Claro, por exemplo, desde a administração passada. Gente, eles são verdadeiros heróis. Eles estão com força máxima, assim como os hospitais, todo o pessoal da saúde. De coração, a gente pode atestar, eles estão com força máxima. E o povo é que está desobedecendo. Você vê, Bidu, a gente recebe, através das redes sociais, anúncio de festas em chácaras de finais de semana, e lá vem escrito assim, live, como se fosse apenas virtual. Sim. Quando, na verdade, quando a gente vai ouvir os relatos, tinha 300, 400 pessoas consumindo álcool, sem máscara, e durante muito tempo. Na manhã seguinte, esse povo vai para o trabalho. Então, você vê, são sempre nos mesmos locais, e a gente não entende como que os jornais, por exemplo, ainda não trouxeram uma notícia assim. O dono da chácara tal foi multado. O dono do comércio tal está preso. Infelizmente, a fiscalização está advertindo. Mas será que já não passou da hora da advertência? Aquele feriado de 30 e 31 de dezembro, que teoricamente, né, as pessoas, se optassem por ficar em casa, aumentou o nosso índice de contaminação para 47% praticamente. Enquanto que em Piracicaba, ele caiu para 18%. Então, você vê, nós temos muito, muito medo que esse crescente na pandemia, logo ele vai multiplicar o número de casos, já está, e eu acho que logo o Bidu vai dar um anúncio assim, ó, morre o primeiro infectado por Covid com a variante P1, que nós não podemos esquecer o exemplo do Amazonas. Tem uma variante perigosa vindo aí. E ela não vai deixar de chegar a Rio Claro. O povo está ignorando as informações que os médicos estão nos dando, que a ciência está nos dando. Então, em Rio Claro, por exemplo, só 4% das pessoas foram vacinadas por enquanto. E para ter a tal imunidade de rebanho, precisaria de 70% da população imunizada. Quando que nós vamos atingir isso? Talvez em 31 de dezembro. Então, os efeitos dessa segunda onda são muito graves e vai piorar, isso que é pior, infelizmente. As pessoas que sabem que tem lugares que não estão cumprindo essas regras, elas botem a boca no trombone para o bem delas mesmas e da população. Porque a Santa Casa já teve dias de 100% de ocupação dos leitos. Até quando, né? Nós vamos só piorar o número de leitos e o povo não vai ajudar em nada. Ah, mas eu, no meu comércio, eu sigo as regras. Muito bem, você está muito certo. Porque se alastrar a pandemia de um jeito e as mortes aumentarem, o seu comércio não vai ter quem compre. É um raciocínio simples. Não vamos deixar chegar ao ponto da cidade ficar vazia, porque está doente. Já está doente, mas doente de uma tal maneira que não vai conseguir fazer mais nada. Ontem nós tivemos uma informação que alguém postou que os lotes de vacina em Rio Claro perderiam a validade ontem. Já imaginou? Então já dizia assim, ó, corra para o postinho
porque você tem que se vacinar Aí o hoje. funcionário fala que não pode assinar, daí a pessoa vai contra o Gente, funcionário. tem um cronograma, tem um número limitado de vacinas. As vacinas não chegam conforme Rio Claro pede. Elas chegam conforme o governo estadual consegue. Veja a diferença. As pessoas também me perguntam muito, mas por que vocês não divulgam um cronograma de vacinação? Veja, é difícil falar uma data certa. Se lá o governo federal, inclusive, não consegue trazer essas vacinas, não tem calendário que se sustente. Nós temos que esperar. Veja, a equipe de vacinação, a equipe de vigilância epidemiológica em Rio Claro é muito séria, muito responsável, muito previdente. Eles estão atentos a qualquer notícia sobre chegada de vacinas. Mas eles só podem agendar a gente para vacinar quando as vacinas estiverem na geladeira. Não adianta propagar um calendário se não tem vacina na geladeira. O povo precisa entender isso. E fake news é um fenômeno mundial de difícil combate. A gente só pode pedir que as pessoas tenham consciência do mal que elas fazem. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.